Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live das quartas-feiras da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Nossos amigos queridos, gratidão a vocês por estarem conosco mais esta noite. E hoje teremos a nossa querida amiga Nádia. Boa noite, Nádia. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço você ter aceito e estar conosco mais uma vez. Boa noite, Laura, Andresa, a todos que estão aqui conosco. E hoje o tema da live é A Fé Sem Obras é Morta. E quando a gente fala sobre isso, Nádia, tenho certeza que vai falar muitas coisas interessantes para a gente refletir a respeito. E acho que um ponto principal da gente pensar é o que nós estamos fazendo com a nossa fé, de que forma nós estamos trabalhando a nossa fé. Então, vamos aí às reflexões dessa noite. E antes de deixar a palavra aqui com a Nádia, vamos então fazer a oração, elevando o nosso pensamento, serenando as nossas vibrações, chegando até Jesus, sentindo Jesus conosco, sentindo o seu amor a nos envolver, nos conectando com a nossa essência divina, sentindo essas vibrações que vêm até nós, aclarando as nossas mentes, acalmando os nossos corações. Que nesta noite possamos refletir a respeito do tema, aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre as oportunidades que temos de colocar na prática essas lições, esses exemplos que o nosso mestre, nosso irmão maior, sempre nos deixa. Com o coração agradecido, vamos pedir para que a espiritualidade envolva todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, nessas vibrações de luz e de amor. E também para todos aqueles que se encontram doentes, que possam receber esse sopro benfazejo, trazendo amparo, fortalecendo-os, para que possam se recuperar e se sentir sustentados. E também os nossos queridos irmãos desencarnados, que possam ser envolvidos pelo nosso amor, o nosso carinho, as vibrações do alto, e que sejam auxiliados em seu retorno ao mundo espiritual, podendo se refazer e se fortalecer para seguirem a sua jornada. Pedimos ao Pai que abençoe a nossa amiga Nádia, fortaleça-a sempre e inspire-a nas palavras desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Fique à vontade, Nádia. Obrigada, Adriana, obrigada. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos lares e nos corações de todos nós. A minha palestra de hoje eu escolhi como tema, ou título, A Fé Sem Obras é Morta. E ela é baseada e é um versículo da carta, Epístola de Tiago, que faz parte do Novo Testamento, né? Eu queria começar falando um pouquinho sobre o autor, alguma coisa interessante aí sobre o Tiago, né? Bom, na verdade,
os estudiosos do texto bíblico não sabem quem escreveu a carta, exatamente. Porque há 4 Tiagos que são mencionados no texto bíblico. Tem o Tiago Maior, que é irmão de João Evangelista, filho de Zebedeu. Tiago Maior, porque ele aparece muitas vezes, por isso essa questão assim maior. Tem o Tiago, filho de Alfeu, que é o Tiago menor, né? Porque aparece menos vezes. Tem também um outro Tiago, que ele aparece no texto bíblico como Tiago, irmão do Senhor. Mas os estudiosos, eles não conseguem provar que seja um irmão consanguíneo. Mas sempre que se refere a ele, fala Tiago, irmão do Senhor. Então, não se sabe se ele é irmão de Jesus em termos de consanguinidade ou não. E há também outro Tiago, que é o pai de Judas, não Judas Iscariotes, Judas Tadeu, que foi um outro discípulo, que é o São Judas, que a gente conhece. Então, não se sabe exatamente qual isso segundo os estudiosos, né, do texto. Eles não sabem a quem atribuir, porque o autor não se mostra na carta, não dá nenhuma indicação de quem seja, né? Por outro lado, Emmanuel, na sua obra Paulo e Estevão, ele lá diz que o Tiago que escreveu a carta é o Tiago menor, o filho de Alfeu. Entre os pesquisadores, os estudiosos, que não conseguem saber qual Tiago que é o autor, e mais o Emmanuel, comparando os dois, eu fico com o Emmanuel. Se o Emmanuel diz que foi Tiago menor, filho de Alfeu, então vamos acreditar que foi esse. Eu, pelo menos, aquelas coisas que o Emmanuel fala nos seus livros, né? A gente sabe que esses livros que ele escreveu, embora sejam romances, são romances históricos. Aquilo que ele escreveu ali é verdade, não é? A mesma coisa que o nosso André Luiz. Ele escreveu de uma forma muito gostosa, o nosso lar, personagens, diálogos, mas aquilo é uma assim, realidade. Aquilo lá não é mentira, não é ficção. Né? Então, vamos partir do princípio que seja Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor. Então, o autor dessa carta, ele vai se revelar uma pessoa muito prática, né? Para quem a realidade da fé em Cristo, ela deve ser demonstrada pelos atos e pelas atitudes daqueles que a professam. Então, a gente vê que é um texto bastante particular no que diz respeito ao Novo Testamento. Ele não se refere tanto a Jesus, a figura de Jesus. Quando você percebe assim, se você for comparar essa carta de Tiago com outros textos, por exemplo, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, ele tinha o propósito, objetivo, de demonstrar que Jesus era aquele Messias, né, que era mencionado no Velho Testamento. Então, por isso, há tantas referências ao Velho Testamento no texto de Mateus, no seu Evangelho. Ele quer mostrar que Jesus é aquela pessoa que os profetas falaram, né? Por isso é que ele é, inclusive, o primeiro dos evangelhos, porque ele fica como se fosse uma transição. O Antigo Testamento, o Evangelho de Mateus com muita coisa do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e depois o Novo Testamento, né? Que já não se refere mais tanto ao Velho, vamos dizer assim, quanto Mateus. Marcos já, ele vai focalizar o seu Evangelho nas obras de Jesus, né? Nas coisas que Jesus fez. Né? Então, você vê que Tiago já não pega tanto nesse aspecto, né? Mas ele não se preocupa com a parte teológica, questões teológicas, né? Mas ele quer falar para os crentes, né? Ele quer exortar os crentes a que sejam praticantes da palavra de Jesus, e não somente ouvintes, né? Então, ele pega mais uma parte ética, né? Como que a gente deve agir? E eu acho isso interessante, eu gosto dessa carta, por causa disso, né? É uma carta pequena, ela tem 5 capítulos,
108 versículos, é uma carta pequena, comparado com outros textos que tem mais de 20 capítulos, né? Mais de 1000 versículos, alguns são bem grandes. Essa carta é uma carta pequena. Alguns dos versículos que vai estar falando sobre isso, por exemplo, no capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No capítulo 2, no versículo 17, Tiago nos diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E no capítulo 2, no versículo 26, ele nos diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a gente percebe qual a importância que ele dá para a nossa prática da mensagem de Jesus, né? Importante o nosso estudo, com certeza, com certeza. Mas não é só o estudo que vai nos preencher, vamos dizer, né? Que vai fazer de todos nós um bom cristão, mas sim as nossas obras, né? Para a gente discutir um pouco sobre isso, eu peguei um texto que está no livro Ceifa de Luz, psicografia do Chico Xavier, o Emmanuel, né, que é o Espírito, e é o texto número 26, que tem por título Em Nossas Mãos. Vamos estar discutindo um pouquinho esse texto, fazendo um paralelo com aquilo que vem na carta de Tiago quanto às obras, né, importância das obras. Ele diz assim: convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Ou seja, nós estamos na terra, encarnados aqui, em planeta de provas e expiações, todo mundo sabe, né? Por um tempo determinado, né? A nossa encarnação vai ter um fim, nós vamos desencarnar e vamos voltar outras vezes, e com vistas ao nosso burilamento. Por que a gente encarna? Para a gente evoluir, né? Para a gente procurar melhorar, para voltarmos para o plano espiritual melhor do que a gente encarnou aqui. E por isso nós trazemos faculdades, né? Nós trazemos algumas características, algumas habilidades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho, né? Para a gente pôr em prática, para trabalhar aquelas habilidades. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Né? Então, eu estou naquele lugar certinho para me colocar as minhas habilidades em prática. Né? Num outro lugar, talvez não desse certo. Né? Mas aonde eu estou situada é o melhor lugar para que eu coloque as minhas habilidades em prática. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. E essa frase, embora não seja muito grande, olha só. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Quais criaturas? Tanto aquelas que vão nos incentivar no momento que a gente está meio chateado, meio aborrecido, achando que as coisas não estão dando certo, que elas vão nos incentivar, vão nos auxiliar, né, para que a gente continue no nosso trabalho, como aquelas que vão ser as beneficiadas do nosso trabalho, né? Que a gente vai poder pôr as nossas habilidades em prática por conta de algumas pessoas que vão precisar dessas nossas habilidades. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que pode, né? Cada um tem a sua cruz de acordo com aquilo que aguenta suportar, vamos dizer. Então, aquelas experiências que eu passo são aquelas que eu preciso, aquelas que são adequadas para a minha evolução, para que eu coloque em prática as minhas habilidades e que eu possa evoluir. Nada mais e nada a menos, né?
Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vale aquilo que eu falei antes. Os nossos parentes, as nossas afeições, eles tanto servem para nos renovar, nos ajudar no nosso impulso, na nossa evolução, como eles são também são os nossos resgates das dívidas que nós contraímos aí no passado, né? Então, a gente precisa deles junto de nós, né? Aquela pedrinha no sapato, que vai ajudar a gente a estar resgatando as nossas dívidas e que a gente possa seguir à frente. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. O Emmanuel está falando de várias formas aqui sobre a condição que a gente vive, né? Eu estou na situação melhor, no momento melhor, no local melhor, junto das pessoas melhores, para que eu possa evoluir, que eu possa colocar em prática esses instrumentos de trabalho que foram concedidos por Deus para minha evolução. Sofre lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Imagina se a gente não precisasse aprender mais nada, né? Não ia ter sentido viver, né? Então, as lutas que a gente sofre, as nossas dificuldades, é aquilo que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que aprender para a gente seguir à frente, né? Para o nosso conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Então, a gente passa por muitas coisas que é para testar a gente mesmo, né? Eu acho que eu era impaciente, mas eu já estou mais paciente hoje. Será que eu estou? Vamos ver, né? Passa por uma situação aí, a gente já discute, já perde a paciência, já se desequilibra. Não digo chegar nas vias de fato, né? Mas a gente já se desequilibra, já fica estressado, já quer desistir de tudo. Então, a gente tem vários acontecimentos que a gente tem que passar por eles, né? Para que a gente possa testar o nosso autocontrole, que a gente possa adquirir e testar, para ver se a gente conseguiu mesmo. E às vezes a gente percebe que não conseguiu o tanto que queria, né? Atravessa circunstâncias, por vezes, difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E quando eu li essa frase aqui, o sabor da vitória sobre ti mesmo, eu me lembrei de uma frase de Paulo, que está na segunda carta a Timóteo, onde ele fala assim, combati o bom combate. E continua a frase, né? Vamos parar nessa partezinha aí. Combati o bom combate. Será que Paulo estava falando sobre pegar em armas? Com certeza não. O que é combater o bom combate? É você lutar contra as suas imperfeições, né? E sair vencedor, porque ele diz aqui, é conhecer o sabor da vitória sobre ti mesmo, sobre o homem velho, né? E a origem do homem novo, dar vida ao homem novo, é combater as nossas imperfeições, os nossos vícios. É esse bom combate que a gente precisa praticar, né? E em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros. E todos nós temos. Por mais difícil, por mais apertado que seja a nossa vida, é a família, trabalho, é isso, é aquilo, um tempinho que seja, a gente precisa dedicar ao bem dos outros, ao bem do nosso próximo. Tanto quanto queiras, aí depende de cada um arrumar o tempinho que pode. Como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que auxiliando aos outros, recebas dos outros mais amplo auxílio, no instante oportuno. Então, cada um ajuda a quem quer, quando quer, da forma que quer e como pode, vamos dizer, ou como quer, né? Eu posso ajudar financeiramente, eu posso ajudar com um conselho, posso ajudar estando perto, falando uma palavra, quando a pessoa que ela precisa, eu posso ajudar até com o meu silêncio, né?
O silêncio às vezes grita. Quando alguém fala alguma coisa para a gente, e a gente, em vez de reprovar, a gente simplesmente dá um abraço na pessoa, né? E procura acolher aquela pessoa, que é isso que ela precisa muitas vezes, e não de uma reprimenda, por ela estar confessando que fez alguma coisa que ela se arrepende, né? Ela precisa mais um abraço, um aconchego, do que uma reprimenda, talvez não disse, sabia que ia dar errado, não é? Quantas vezes a gente não pensa isso, né? Para estar recriminando o outro. Então, deixa, né? O outro sabe que errou, precisa do nosso consolo e do nosso apoio e do nosso silêncio, muitas vezes. Então, isso é muito importante, né? Eu estava falando isso até com uma amiga esses dias atrás aí, né? Que a gente ajuda a quem a gente pode, da forma que a gente pode, quando a gente pode, mas o importante é ajudar, é nunca deixar de fazer o bem pelo próximo. E eu estava assistindo uma aula esses tempos atrás aí, e estava sendo discutido a questão da parábola do bom samaritano. E eu achei muito interessante, né, que essa parábola veio porque uma pessoa perguntou para Jesus, fez umas questões, e ela queria saber quem era o próximo dela, né? Jesus fala a questão de você fazer o bem ao próximo, ela fala, quem é o meu próximo? E daí Jesus conta essa parábola. E daí, na aula, começaram a discutir quem é o meu próximo. Daí veio aquelas coisas, né? Ah, são os meus familiares e os meus amigos. Tá. São os meus conhecidos, vamos ampliar, né? Meus conhecidos, os que trabalham junto comigo, as pessoas com quem eu tenho relação, né? Tudo bem, um pouquinho mais. São todas as pessoas, tá? Onde quer que elas estejam. Já ampliou um pouquinho mais, já melhorou. Daí uma pessoa falou assim, na minha opinião, o meu próximo são todas as pessoas e os animais. Olha que interessante, né? Que precisam da nossa ajuda, né? Para que eles também possam evoluir e a gente, auxiliando, a gente também possa evoluir junto com eles, né? E daí uma pessoa disse assim, e eu achei que foi a resposta mais perfeita, ou a melhor que deu ali. Ela falou assim, para mim, o meu próximo é tudo que não seja eu, que saia de mim, sejam pessoas, animais, plantas, o meio ambiente, o nosso mundo, nosso planeta, né? Tudo é criação de Deus, então tudo fora de mim é o meu próximo, e a tudo eu devo cuidado, devo amor, devo tratar com carinho, né? Eu achei muito interessante. Nunca tinha visto uma resposta tão abrangente. E para mim foi a que mais satisfez, foi a que mais me tocou, vamos dizer assim, né? Eu queria ler agora para vocês, para exemplificar isso que a gente falou aqui, é um conto, né? Ele vem no livro Contos desta e d'Outra Vida, do Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. E vai ilustrar isso que a gente falou aqui sobre a questão das obras e da importância de praticar as obras. O título é Na Vinha do Senhor, e diz o seguinte: instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém, o primeiro santuário dos apóstolos, referindo-se à casa do caminho, né? Simão Pedro refletia. Recordava Jesus, em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar, e por isso orava com fervor. As coisas deviam estar um pouco paradas e ele pedia que houvesse trabalho para ele, houvesse tarefas, né? Quanto mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o mestre lhe surge à frente. Jesus aparece para ele. Tão compassivo e sereno, como nos dias inolvidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Simão era pescador, né?
Disseste que nos farias pescadores de almas, pescadores de homens. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. Quero colocar em prática. Era o que ele estava pedindo. E porque o celeste visitante estivesse afitado em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Ele queria trabalhar, ele queria serviço, estava pedindo que Jesus enviasse serviço para ele. Entreabriram-se de manso os lábios divinos, e o apóstolo escutou enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte, estava ansioso porque ia aparecer serviço para ele, era o que ele pediu, né? Aguardando o mandato do eterno benfeitor. Devotou-se à limpeza doméstica, desde o nascer do sol, limpou a casa, deixou tudo bonitinho, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Enlevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ia ali tomar o café da manhã, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu. A pessoa deve ter esmurrado a porta e entrou, né? De angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. O homem esmurra a porta, entra, e lá na rua ficaram os soldados e a população, né? Circundando ali a casa, né? O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. Estava arfando, né? Estava muito tenso, muito nervoso. O anfitrião, falando de Pedro, reconhece-o. É Joachás, o malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem, pelos policiais. Há muito tempo estava sendo procurado. Exasperado, Pedro responde firme: socorrer-te, por quê? Não passas de ladrão? E de ouvidos moucos, arrogativa, quer dizer, tapou os ouvidos, fez de conta que não era com ele a conversa, né? Convoca os varapaus, entregando o infeliz, que de imediato foi posto a ferros a caminho do cárcere. Ou seja, entregou o ladrão que estava em fuga, entregou para os policiais. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que seria concedido fazer. Estava esperando que Jesus ia mandar alguma coisa para ele fazer. Ele estava ansioso, esperando pelo serviço. Quando logo após, perfumada liteira lhe entregou a presença, triste mulher, de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Uma mulher, né, muito triste, um ar muito triste, apesar de uma roupa muito bonita, uma roupa muito cara, né? Pedro identificou-a, era Júlia, linda grego-romana, que em Jerusalém se fazia estranha a flor de prazer. Estava doente, cansada. Implorava remédio, porque ela estava doente, e roteiro espiritual, porque ela estava cansada, necessitada. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. Põe ela para fora, né? A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Jesus não estava mandando aquilo que prometeu, né? Apareciam outras pessoas pedindo as coisas, mas Jesus não estava mandando nada para ele ali, né? Continuou esperando a missão do dia. Algo aflito ao entardecer, notou que alguém batia insistente à porta. Abriu pressuroso,
caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistemático, alcoólatra, né? Semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Estava sendo perseguido por um bando de jovens, foi bater na casa de Pedro pedindo auxílio, né? Se podia fazer alguma coisa por ele. Pedro não vacilou. Infame, vociferou revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. E quase a pontapés expulsou sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante de tocha bruxuleante quando o mestre querido se destacou da névoa. Aí ele vai reclamar. Ah, Senhor, clamou Pedro chorando, aguardei todo dia sem que me enviasses a prometida tarefa. Ainda reclama, né? Como não, disse o mestre, em tom triste, amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã enviei-te Joachás, desventurado irmão nosso, mergulhado no crime, que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júlia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses, em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. Ele mandou ela embora, né? Depois da noitinha, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que ouviste o ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, e eu não sabia que aquelas eram as tarefas, não era uma só, não, eram 3 que Jesus tinha enviado para ele. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando detê-lo junto do coração, mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Desapareceu de novo, né? Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera convincente: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, Pedro perdeu 3 chances de estar fazendo alguma coisa pelas pessoas ali, né? Interessante. E daí eu fico pensando, será que não tem alguma Júlia batendo na nossa porta aí de vez em quando? Né? Algum Jarim, algum Joachás, que está batendo na nossa porta e a gente deixa de atender, né? Por qual motivo seja, né? A gente esquece, fica esperando por fazer coisas mais importantes, né? Coisas que vão ter um nome maior, vai aparecer mais para os outros, do que atender uma pessoa na porta que está pedindo por alguma coisa para a gente, né? Seja uma comida, um trocado, alguma coisa que ela precise. Eu penso assim, como bateram na porta de Pedro, também bate na nossa, né? Com certeza, e a gente muitas vezes não sabe reconhecer, né? E para terminar, eu queria, em vez da prece final, eu queria contar para vocês uma narrativa que eu ouvi, que tem a ver com o assunto também, né? Numa palestra do Haroldo Dutra Dias, e que eu achei bastante interessante. Nessa narrativa, ele diz o seguinte, que tinha um mosteiro
que ficava próximo de uma cidadezinha, né? E nessa cidadezinha tinha, como toda cidade, né? Tinham pessoas muito carentes, muito necessitadas. E esse mosteiro, então, ele abria a porta, os seus portões, todos os dias, para receber aquelas pessoas necessitadas e procurar ajudá-las, dando comida, dando roupa, dando medicamento, ajudando aqueles que estavam doentes, dando orientação para aqueles que precisavam, estava ali procurando ajudar, né? E aqueles monges, eles tinham uma sistemática, vamos dizer, né? O que eles faziam? Cada dia, um deles ficava responsável por coordenar o trabalho do grupo, né? Então, cada dia era um que ficava lá dirigindo, você faz isso, você faz aquilo, cada vez era um. Eles se dividiam dessa forma. Um dos monges que ali estava, todos os dias, né, cedo e à noite, nas suas orações, ele tinha um pedido muito especial. Ele pedia que ele queria encontrar com Jesus. Era o maior desejo dele, ele queria encontrar com Jesus, falar com Jesus, né? E os dias passavam e o pedido dele não era aceito. Até que teve numa manhã, ao fazer as suas orações, na hora que ele ia sair do quarto, ele vê que Jesus estava ali, né? Ele fica numa alegria muito grande, né? As suas preces tinham sido atendidas. Tinha pedido tanto, né? E finalmente Jesus apareceu para ele. Mas justamente naquele dia, ele era o responsável pela organização dos trabalhos. Ele não poderia faltar. Ele olha para Jesus um tanto feliz, mas ao mesmo tempo triste, e sai do quarto, né? E fecha a porta e vai embora para fazer o seu trabalho, junto àquela população carente que precisava tanto da ajuda de todos eles ali. E ali ele passa o dia inteiro no seu trabalho, né? Ajudando um, outro, orientando naquilo que fosse preciso. Chega no final da tarde, ele volta para o quarto dele, para suas preces vespertinas, né? E no que ele abre a porta, o que ele vê? Jesus estava ali. Ele fica surpreso, né? Fica muito alegre, fica surpreso e tenta se explicar, né? Falando, Senhor, o Senhor veio justamente num dia em que eu não poderia ficar, né? Eu rezo tanto, mas o Senhor veio num dia que eu não poderia ficar, que era o meu trabalho, eu era o monge responsável pela coordenação, eu não poderia faltar no meu trabalho, né? Mas eu fico contente que o Senhor esteja aqui, né, na minha volta do trabalho, mesmo que eu não tenha ficado antes. E Jesus fala assim para ele, se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Se você tivesse ficado, não tivesse ido atender aos necessitados, eu teria ido embora. Então, isso para mim mostra muito a importância das obras, né? Como eu falei no começo, é importante estudar? Com certeza é. Para mim que eu dou aula, então, né? É muito importante. Gosto muito, né? Estou sempre lendo e procuro fazer as coisas, né? Sempre aprender um pouco mais, né? Mas mais importante do que você saber o livro dos Espíritos, questão por questão de cor, é você poder auxiliar as pessoas que são necessitadas, né? É mais importante, com certeza, isso vai contar mais, né? Não adianta nada você chegar no plano espiritual e falar todas as questões de cor, se você nunca fez nada para ninguém, né? Nunca prestou nenhum auxílio, né? Eu espero que isso que eu falei tenha servido para as nossas reflexões. Para mim, serviu, né? Quando eu li esse conto, aí eu pensei em pessoas que batem aqui na minha porta, às vezes, né? E até pude identificar uma ou outra que tem aqui no conto, que bate aqui na minha porta também, né? E é muito interessante, né? A gente conseguir trazer essa mensagem para a nossa vida, é isso que a gente precisa, é refletir,
mas acima de tudo trazer para a nossa experiência e para a nossa vivência e colocar em prática, porque senão não adianta, né? Se for só uma boa reflexão que eu acho que vale para os outros e para mim não vale, então alguma coisa de errado tem, né? Então eu espero que tenha sido útil para todos vocês. Agradeço a todos, peço que Jesus abençoe a todos e agradeço a todos por terem me ouvido. Obrigada, fiquem com Jesus e uma boa noite. Nádia, muito obrigada por essas reflexões tão importantes, tão bonitas. Aqui a gente tem até um comentário do William, que está sempre aqui conosco, né, falando sobre essa reflexão muito boa, adora, falando que delícia te ouvir, Nádia. Nossos amigos aqui que estão sempre nos acompanhando, Lima, William, a Dalva Farina, Neuza Pissolato, a Márcia, a Maria Elisa, a Leila, a Andresa, todos aqui sempre conosco, a Mônica. Então, essas reflexões que você trouxe para nós, de muita importância, e acho que a gente tem que ouvir isso sempre. Em alguns momentos eu até fiquei assim emocionada, porque a gente fica pensando, né? Quando você disse daquele exemplo, quem é o meu próximo? Todos, que, além de mim, né? Fora de mim. E realmente a gente às vezes só pensa nas pessoas ou numa circunstância, né? E assim, a gente tem a possibilidade de estar no convívio com a natureza, com o planeta, com os animais, as plantas, com tudo, né? Esse universo imenso criado por Deus, que nós somos só um grãozinho de areia aqui, né? Mas nós temos assim possibilidades inúmeras de trabalho e assim das mais variadas formas. Como você falou, o estudo é importante e realmente é muito importante. Por quê? Porque a gente estudando, a gente passa a conhecer e entender o propósito da nossa vida, de por que estamos aqui, por que Deus nos criou, por que nós passamos pelas dificuldades que passamos, por que estamos aí passando às vezes por situações difíceis. Então, o estudo nos auxilia nesse sentido da compreensão, do esclarecimento e do fortalecimento, mas como você falou, isso só não basta, né? Porque, como você falou, não adianta nada você saber o livro dos Espíritos inteiro, mas assim, quais as suas práticas, né? Então, é isso que eu fico sempre assim, me perguntando. O que a gente pode fazer de melhor, né? O que eu posso fazer de melhor? A impaciência é uma das coisas que eu tenho que trabalhar bastante. Eu também. Confesso que essa, sim, é o meu calcanhar de Aquiles. Eu já estou um pouquinho melhor, já estou um pouco melhor, mas ainda tem que... Eu dei uma melhoradinha também, mas é pouco. Falta muito. Ainda tem que melhorar um tanto ainda. Mas esses exemplos que você trouxe, a lição aí de Jesus com Pedro, né? E isso Jesus já falou, né? Aquele a quem você deu de comer, deu de vestir, é a mim que você, né, está ajudando. Então, a gente às vezes esquece desse olhar, né? Jesus veio falar para quem? Para os marginalizados da época, né? Por quem que ele acolhia? E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos elitizando demais as coisas na nossa vida, no nosso convívio com família, com amigos, no trabalho, dentro da casa espírita. Como que a gente está agindo, né? O que a gente está buscando trazer
para que a gente possa auxiliar. O conhecimento é uma forma de auxílio, porque através do conhecimento, do estudo, a gente possibilita que as pessoas compreendam. Mas o que você falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o consolo, é o abraço, né, e não a reprimenda, é o carinho. Então, tudo isso faz a gente pensar. Não significa que ajudar a gente tenha que ajudar financeiramente, né? Existem várias formas de ajudar, da maneira que a gente tiver condições. Às vezes, alguém que está precisando bater um papo com a gente tem tempo, dá atenção para a pessoa. Um animal aí, como você, né, comentou, que precise de cuidado, tantos aí abandonados, a gente pode ajudar de alguma maneira? Então, quer dizer, tantas crianças, tantos idosos, né? Tem tantas formas, né, de a gente poder ajudar. Não precisa ser com necessariamente da forma material, mas de uma forma que a gente consiga alcançar, né? Então, foi assim, muito bacana, dá muito o que pensar. Eu acho que vai todo mundo pensar, eu pelo menos fiquei pensando bastante. E eu consegui dar a palestra, porque eu pratiquei em casa 2 vezes. As 2 vezes que eu pratiquei em casa, eu chorei. Eu falei, ai, que Jesus, me ajude que eu não chore. Se não acabar a palestra chorando, aí vai ficar feio. Mas as 2 vezes que eu fui dar, para ver tempo, contar tempo, né, como que ia fazer lá na hora, as 2 vezes, na hora que eu li o conto, eu chorei. Falei, ah, meu Deus do céu, preciso ficar firme na hora. Mas a emoção faz parte, né? Porque significa que nós somos tocados pelo exemplo de Jesus, pelas lições, nós somos tocados pelas circunstâncias, significa que a gente consegue, acho que, exercer também a empatia, o exercício da gente se colocar no lugar do outro. Então, isso é um bom motivo. Eu não posso falar nada porque eu sou muito chorona, né? Mas eu acho que se nós aqui ouvindo tivermos a oportunidade de levar e guardar na nossa mente, no nosso coração, um pouquinho que seja de tudo, a gente vai construindo esse crescimento, essa evolução, e a gente vai conseguindo transformar o que a gente ouve em conhecimento e o conhecimento em prática, né? Porque eu acho que esse é o que Jesus, né, espera de nós, o que Deus espera de nós, para que a gente também, no momento que a gente ajuda, a gente é tão auxiliado, né, que às vezes a gente é mais auxiliado que aquele que a gente auxilia. Auxilia, exatamente. E o amparo nós sempre temos de toda a espiritualidade, daqueles que nos querem bem. Então, assim, acho que tudo que a gente tiver em condições de fazer, por mínimo que seja, já é muito, né? Porque às vezes a gente pode assim se falar, mas eu não estou preparado para isso, mas eu não tenho conhecimento suficiente para isso, mas eu não tenho isso ou aquilo outro. Se a gente esperar o momento perfeito, ele não vai vir, porque não existe momento perfeito, né? A gente sempre vai ter o que fazer, o que melhorar, o que. Então, assim, vamos começar de pouquinho, de algum jeito, né? É isso. Muito obrigada, viu, Nádia? Eu que agradeço, Adriana, pelo convite e pela possibilidade de estar aqui falando, né? É uma alegria muito grande para mim, agradeço muito, tá? Obrigada. Agradeço a vocês aí, amigos, que estão conosco, nos acompanharam nas reflexões dessa noite. Para quem não pôde assistir desde o início, ou para quem quiser rever, a palestra fica salva aí no Facebook, depois a gente coloca no site, coloca
no canal do YouTube. Então, fica aí a dica para quem quiser rever ou pegar o comecinho que perdeu. E também deixar aqui o recadinho que nós estamos com algumas atividades já retornando. Às terças-feiras já estávamos, né, com a palestra e passe, agora também às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite, além do nosso atendimento fraterno, que é online, e também nas sextas-feiras presencial. Então, é só acessar o nosso site, casadosespiritasak.com.br, procurar para fazer no atendimento presencial, fazer a sua inscrição para poder participar, porque ainda estamos necessitando restringir o número de lugares para nossa segurança e cuidados com a nossa saúde e de todos os que estão conosco, né, à nossa volta. E também na próxima quarta-feira nós teremos conosco o Cristiano Portela, um amigo muito querido de Limeira, que mais uma vez vai estar aqui. E para quem quiser adquirir adesões, nós estamos com a campanha do Festival de Lasanha, que é para nós revertermos na parte de obras assistenciais, de reforma da casa, de manutenção dos departamentos, né, da nossa assistência, que apesar da pandemia não parou, graças a Deus, né, e contamos aí com a sua colaboração. Podem conseguir informações no nosso site, pelo Instagram, na biblioteca da casa. Então, a quem puder colaborar, a gente agradece. Então, desejo a todos uma boa noite, que Deus os abençoe, os ampare, que todos tenhamos muita saúde e nos vemos na próxima quarta-feira. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.